Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo do FreeCAD para novatos. Nesse exercício utilizaremos essa imagem do SteadyCAD 1153, 2D Exercise. Faremos essa peça aqui. É uma peça fácil de se fazer, porém eu vou fazer de duas formas. Primeiro, eu vou fazer utilizando o padrão de pad e sketches. E depois farei essa mesma peça utilizando o perfil. Então, vou fazer o perfil e aplicar um Revolution. E antes eu vou fazer a peça utilizando um sketch, aplicando pad, mais um sketch e assim por diante. E também um loft aqui, porque ele é inclinado aqui. Então vamos começar. Elas são idênticas, o resultado é o mesmo, porém a forma como você executa, você vai ver a diferença. Um vai ter muito mais etapas para você fazer e o outro apenas uma. Porém, você tem aí um sketch muito mais elaborado. Então vamos começar. Para começar, vamos então fazer um arquivo novo. Vamos fazer todos no Part Design. E vamos então começar fazendo o padrão Sketch Pad. Então vamos começar com um novo sketch. Eu vou selecionar então o plano XZ. E vamos fazer então uma circunferência com 84 de diâmetro. Então aplicamos um pad de 23. Vamos pedir que seja a direção reversa, 23. Agora vamos fazer um pad com 14 e um diâmetro de 70. Então vamos selecionar essa face, criar um novo sketch, diâmetro de 70. E o pad vai ter 14. Vamos aplicar um pad, então, de 14. O Fillet eu vou aplicar posteriormente. Primeiro eu vou aplicar os pads. Então agora nós vamos fazer essa parte aqui. Ó. Ela tem 45 de comprimento. Eu vou selecionar essa face, criar um novo sketch. Ele também vai ter 70. Vou fechar. E o próximo eu vou fazer aqui com 50. Então como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, criar um novo sketch, 50. Fecho. E aí eu vou selecionar esse sketch, venho aqui em Data, aqui em Attachment, Position, e eu vou fazer o deslocamento dele então, daqui para cá, de 45. Seleciono os dois e aplico um Loft. Ok. Agora aqui, então ele vai ter um diâmetro de 38. Então seleciono aqui essa face, crio um novo sketch e vou criar uma circunferência com 38 de diâmetro. Vou aplicar um pad de 14 também.
Aqui eu vou fazer a mesma coisa que foi feita aqui. Então vou fazer novamente um sketch com 38 e outro sketch com 42. E um distanciamento entre eles de 6. Então seleciono aqui a face, novo sketch, 38. Aí o próximo vai ser de 42. Então seleciono aqui novamente, novo sketch, agora 42. E faço o deslocamento de 6 milímetros. Seleciono os dois e aplico um loft. E agora vamos aplicar mais um pad de 43 menos 6. Então posso selecionar apenas essa face e já aplicar diretamente um pad. Confirmando, 43 menos 6. Então tenho a peça aqui quase que pronta. Eu vou salvar. E agora fazer a parte interna da perfuração. Lembrando que a parte de fillets e chanfros eu vou deixar por último. Então temos um primeiro corte aqui de 25. Pode ser todo ele. Então vamos fazer aqui o primeiro corte com 59. Depois faremos mais um outro. Vamos fazer então dessa forma. Em vez de fazer inteiro, eu vou fazer dessa forma. Que daí eu posso usar como base a face para fazer o próximo corte. Então vou selecionar aqui essa face, criar um novo sketch. Ele vai ter aqui 25. Então agora vou aplicar um pocket. 59. Então agora eu vou selecionar essa face aqui interna e vou criar um novo sketch. O sketch vai ter 32 de diâmetro. Isso mesmo, 32 de diâmetro. Novo sketch. Eu vou aplicar aqui uma transparência para ter uma visão melhor. Vou colocar com 50 de transparência. Selecionar aqui o sketch. E aplicar um pocket de 22. Novamente vou selecionar aqui a última face. Vou criar um outro sketch. Deixo a altura do view na altura do plane. E agora eu vou fazer com diâmetro de 38. E vou fazer então agora um pocket de 29. Seleciono novamente a última face. E agora 32. Então vamos criar aqui um novo sketch. View na altura do plane. 32 de diâmetro. E agora começar a aplicar os fillets e chanfros. Então temos aqui um chanfro com 2, aqui também é 2 e aqui internamente também é 2.
Então selecionamos aqui a edge, a borda. Vamos selecionar a ferramenta de chanfro, 2. Aí venho aqui em Select e vamos selecionar essa borda e essa borda. Ok. Aqui o chanfro é D3. E aqui nós temos os filets. Vamos fazer os filets externos primeiro. Então temos um filet de 7 aqui e outro filet de 3 aqui. Então aqui, seleciona a borda, a edge, 3 primeiro. E esse daqui de 7. Aqui eu não consigo aplicar 7. Porque a distância dele aqui é 7 milímetros. Então se eu colocar 7 milímetros, ele dá erro. Então o que você faz? 6.999. Ok. E na parte interna nós vamos ter então 2 filets e um chanfro. Vamos deixar então no modo wireframe. Vou deixar aqui de lado. Então nós temos aqui o chanfro logo após o 59. Deixa eu voltar para cá. É aqui que eu tenho que fazer, então. Aqui que eu tenho que aplicar o chanfro. Então seleciono aqui, aplico um chanfro com 3 milímetros. Isso. Aí agora aqui, raio de 3 também. Venho aqui em modo wireframe, seleciono esse e esse. Filet de 3. Ele também dá erro, então você entra com 2.999. Ok. Então tá ok. Então essa primeira peça aqui foi feita. Aliás, essa peça foi feita dessa forma, né? E agora a gente vai fazer agora a mesma peça utilizando uma outra forma. Vamos então agora fazer de outra maneira a mesma peça, vamos usar uma outra técnica. Vamos fazer um perfil e aí aplicar um revolution. Então vamos começar criando um novo body. Eu vou renomear como body 2. E deixar esse body ativo, ok? Ele está ativo. Então, com esse body selecionado e ativo, eu vou criar um novo sketch. Tem que tomar cuidado para que o body que você vai criar o sketch seja o body 2. Vou selecionar então esse plano lateral, o YZ. Vou desabilitar o body 1 por enquanto. E vamos começar então a fazer o perfil. Então começaremos aqui, ó. Ponto extremo aqui 84 e o inferior 32. Então lembrando que é 32 divididos por 2 e 84 divididos por 2. Aí temos aqui 23, a gente vai fazer essa parte externa primeiro, então aqui é 23. Aí temos aqui 14, aqui temos um arco de 7. Então vamos fazer primeiro essa parte aqui.
Então, nesse caso aqui, eu vou deletar esse segmento e vou criar já direto um arco. Eu vou deixar esse aqui alinhado, esses dois pontos alinhados. E vou colocar uma tangência entre esse arco e essa linha. E nós temos então o comprimento agora de 14 desse ponto a esse ponto. E aqui o diâmetro aqui é 70. Então vou aplicar aqui um diâmetro de 70. 70 dividido por 2. O chanfre eu vou deixar ele por último. Então vou fazer primeiro o fillet aqui. Porque nós temos chanfre aqui D2 e aqui também chanfre D2. É por isso que eu deixei esse chanfre por último. Então agora a gente vai fazer esse segmento aqui, ó. Então ele tem 45 de comprimento. E aqui ele vai chegar a 50 de diâmetro. Então aqui é 50 de diâmetro. 50 dividido por 2. E nós temos aqui um comprimento desse segmento de 45. Então detalhe que essa distância ela é linear e não assim. Ela não é assim. Vou colocar aqui como referência só para ver a diferença, ó. Então, aqui ele tem 46.09977 e aqui ele tem 45. É diferente. Agora voltamos aqui. Então, de novo, nós temos aqui 14. Raio de 3. Então, ele não vai até em cima. E diâmetro de 38. Vou criar um arco. Então, ó, tangência entre esse segmento e o arco. Tangência entre o arco e esse segmento. Distância desse ponto até aqui é 14. Confere, 14. O raio aqui é de 3. E o diâmetro interno aqui é 38. 38 divididos por 2. Agora a gente vai subir aqui, ó. Então nós temos diâmetro de 42, comprimento de 6. Então, desse ponto a esse ponto, 6. E temos um diâmetro de 42. 42 divididos por 2. E o comprimento total aqui é 43, então tem que ser 43 menos 6. Então, daqui a aqui. Aqui é 43. Não precisa fazer daí a operação. Então aqui é 43 e aqui é 6. Ok, vamos fazer a parte interna agora.
Então nós temos aqui um diâmetro de 25 e um comprimento de 59. Aqui são as dimensões internas. Então, 25 de diâmetro para comprimento de 59. – 25 divididos por 2, 59. Então, aqui eu já vou aplicar o chanfro. Aqui já dá para a gente aplicar o chanfro. Então, é na mesma região que está aqui, ó. Aqui está o fillet. Então, vamos criar aqui o chanfro. Vou selecionar aqui o vértice. São iguais esses chanfros, têm o mesmo tamanho. Então, vou selecionar o segmento. Seleciono o segmento e vou colocar uma restrição de igualdade entre eles. E aqui é 2, não 3. E o comprimento dele é 2. Ok. Dando prosseguimento, então agora nós vamos para diâmetro de 32, comprimento de 22. Comprimento de 22. Diâmetro de 32. 32 divididos por 2. E aqui temos um chanfro de 3 milímetros. Então temos aqui 22, agora aqui 38 e 29. Eu vou fazer primeiro esse daqui, ó. Ele tem 32, ele já tem, então é 29 também. Então vou daqui para cá é 29. E eu vou também colocar um arco aqui. Vou aplicar uma tangência aqui em cima. E vou colocar uma restrição nesses dois pontos, deixar eles alinhados. Aqui e aqui. Alinhar ele verticalmente. Então, tem aqui o comprimento de 22, aqui o de 29. Agora só preciso colocar aqui o diâmetro dele. O diâmetro interno aqui é de 38. 38 por 2. 38 divididos por 2. Então, nós temos aqui os dois chanfros. Aqui também temos um chanfro e aqui temos um chanfro. Temos o fillet aqui e os dois fillets internos. Então, podemos agora fechar e aplicar um revolution. Com o sketch selecionado, vou aplicar então o revolution. Não aconteceu nada, ele sumiu. Então você vem para cá, se puxa, tira o zoom, ó. Às vezes acontece isso. E eu vou pedir para que o eixo seja o horizontal. Vou selecionar aqui o body, colocar 25 de transparência. E agora vou fazer a comparação.
as peças são idênticas. A única diferença que elas têm é justamente o fato de que no body 2, que é esse daqui, você vai ter uma etapa de construção, porém você tem um sketch bem mais elaborado. Já no body 1, você vai ter muito mais etapas para fazer a construção. Os sketches são mais simples, basicamente são círculos, e diferentemente do body 2. Então a peça está pronta, espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.